Boa noite, você que é nosso companheiro no culto de oração de quinta-feira, você que não pode ou não tem podido vir e que vai estar ao alcance da mensagem dessa noite, nossa palavra é que você seja muito bem-vindo, gostando, sendo importante para você, e pedimos que compartilhe também com outros irmãos e com seus amigos. Estamos continuando a nossa série Sonhar com coisas grandes vindo das mãos do Senhor. Começamos no domingo à noite com o profeta Jeremias. Hoje, e domingo pela manhã e pela noite, seguiremos com o profeta Ezequiel. Ezequiel era um homem que vivia num tempo muito difícil, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. Ele, junto com os outros israelitas, estavam presos ali na Mesopotâmia. Um tempo difícil, sem esperanças. E o Senhor um dia escolheu se revelar a ele através do seu Santo Espírito, lhe mostrou uma realidade que de fato impactou a sua vida, impactou o seu ministério, impactou a sua pregação. E é sobre esse trecho de Ezequiel 37, nos versos de 1 a 3, que eu gostaria de que nós centrássemos a nossa atenção nessa noite. O texto diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que outros ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. O que eu aprendo com esta passagem bíblica de Ezequiel capítulo 37 é que a mão do Senhor, quando é estendida sobre os seus servos, abre o caminho para o sobrenatural. Aprendemos também que Deus pode conduzir-nos em espírito, meio do espírito também, a realizarmos descobertas importantes que impactarão as nossas vidas e o nosso ministério. É verdade, irmãos, o Senhor deseja que nós tenhamos consciência de que estamos cercados por uma imensa quantidade de ossos secos. O Senhor nos desafia a andar e a observar com olhos espirituais a realidade de morte espiritual e sequidão que assola o nosso país. Tem muita gente com medo da morte, muitos já estão próximos dela. O coronavírus está assustando muita gente, mas o pecado é a causa da maior parte das mortes, tanto físicas quanto espiritual. Há tanta gente que não tem o vírus do coronas, mas tem o pecado. E se essa situação pecaminosa não for tratada com o perdão dos pecados em Cristo Jesus, fatalmente morrerão, tanto física quanto espiritualmente. O Senhor testa a nossa visão e pede para que a gente olhe para as pessoas à nossa volta, quer que enxerguemos o futuro triste e destruidor daquela multidão de pecadores que estão ao nosso redor. Nós podemos ajudá-los, nós podemos transformar esse vale de ossos secos, esse vale de gente morta, em uma grande e oportuna situação de gente transformada. Ele quer que você transforme o vale de ossos secos ao seu redor em um campo de esperança. O Senhor, meus irmãos, questiona para saber se nós cremos, se ainda há esperança para aqueles que estão nessa condição desfavorável. E como servos do Senhor, em nossa reação mais humana, nós devemos dizer ao Senhor: Senhor, só Tu sabe de todas as coisas. Aqui também aprendemos, juntamente com o profeta Ezequiel, que como servos do Senhor, nós precisamos aprender a enxergar além da realidade. O que eu e você, como parceiros de Deus, nesse processo de converter vales de ossos secos em campos de sonhos, nesse processo de transformar uma sociedade amedrontada, assustada, sem Deus, sem esperança, num povo guerreiro, vitorioso, forte. Eu penso que aqui existem 4 princípios que precisamos aprender com o profeta Ezequiel. A primeira lição é que eu tenho que aprender, e você também, a ver além da realidade. A realidade que se apresenta, os diagnósticos que são feitos, as projeções na televisão, em qualquer ambiente que eu vá, são de caos, crise, desespero, morte. É verdade, haverá mortes como nunca deixou de existir. Mas eu entendo que nós precisamos enxergar além da enfermidade, além do leito. A gente pode entender que a mão do Senhor pode trazer vida não apenas àqueles ossos secos do vale, mas àqueles que estão nos leitos, aqueles que estão nas UTIs e aqueles que ainda irão. Porque, segundo dizem os especialistas, os nossos casos ainda vão aumentar e muito até a metade do mês de abril. Para isso, para enxergar além da realidade, que é um outro nome para ter fé, para crer num futuro melhor, eu tenho que reconhecer que para ver além da realidade eu preciso estar apoiado nas promessas da palavra de Deus. Há muita gente que virou especialista e estatístico de rede social. Muitas fake news, muitas notícias falsas, muitas mentiras, muito alarmismo de toda parte.
Onde é que você está apoiado? Na palavra. Não compartilhe notícias falsas, não compartilhe seus desejos pessoais. Se tiver de compartilhar alguma coisa, compartilhe a palavra, que é a que nos traz a esperança. Eu preciso aprender que, para ver além da realidade, eu tenho que entender a lógica da reconstrução e dos processos históricos. Tudo leva tempo. Um vírus no meu corpo leva alguns dias, no corpo de uma outra pessoa, dependendo dos seus anticorpos, pode levar mais dias. Não há como prender ou controlar ou fazer as coisas no seu tempo. Se Deus vai reconstruir a nossa história, isso pode levar tempo. Antes de viajar, eu semeei umas sementinhas de coentro. Agora, quando eu voltei, elas estão brotando. Como eu não estou podendo sair muito, eu saio só para as coisas mais básicas, então eu tomei o compromisso de regar as sementinhas, que já estão pequenas folhas, regar todos os dias, fora do horário do sol quente, respeitando o tempo próprio, o processo de crescimento. Eu não sei quanto tempo vai durar a quarentena, mas eu estou semeando, e essas florzinhas, essas plantinhas vão crescer dentro do tempo de Deus. Reconstruir o seu país, o seu emprego, o seu negócio, vai levar tempo. Mas eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Por último, eu devo saber que, para enxergar além da realidade, eu continuo dependendo do Espírito Santo de Deus. É Ele que está aqui neste mundo, recebeu de Jesus a incumbência de nos guiar a toda a verdade, nos fazer lembrar as coisas que precisamos, trazer paz ao nosso coração, entendimento da sua palavra, autoridade espiritual para viver, para proclamar, para ensinar. Oremos uns pelos outros. E o Senhor nos pergunta, como perguntou a Ezequiel: Filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? O Senhor nos pergunta: Filho do homem, esses enfermos podem se levantar dos leitos? Essas pessoas que estão com diagnósticos de inevitável morte podem voltar a viver? Respondamos como disse o profeta: Ó Senhor soberano, só Tu o sabes. Confie na soberania de Deus. Confie na sabedoria de Deus. E vivamos, ainda que no nosso cativeiro familiar, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe. Orem por mim, oremos uns pelos outros.